Torcedor do Cruzeiro começando a semana empolgado, né? Mudando a maré, né? Virando o cenário. Cruzeiro conseguiu uma grande vitória nesse último fim de semana contra o Fortaleza, com altas doses de emoção, né? Um gol do Fortaleza anulado, um gol do Cruzeiro no VAR, aquele VAR milimétrico que um segundinho ali de antecipação do zagueiro mudava completamente o cenário, mas o Cruzeiro venceu o jogo e vai empolgado porque esse meio de semana tem o Vasco da Gama no Gigante da Pampulha, infelizmente sem a presença do maior patrimônio do Cruzeiro, né? Do torcedor. Não vai estar presente no Gigante da Pampulha, não vai ter o direito, os torcedores de bem não vão ter o direito de estar presentes para empurrar o Cruzeiro, seria jogo para 60 mil torcedores. Enfim, o Cruzeiro vai ter que vencer o jogo contra o Vasco para, quem sabe, aí sim, Emerson Pansieri respirar aliviado para a reta final de temporada. Tudo bem, Pansieri? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Cirilo, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, também Léo, o Simões, todo mundo que está aqui com a gente na Itatiaia. É a Nação Celeste que começa a semana de forma aliviada, né? Porque é um resultado fundamental nessa caminhada do Cruzeiro para a permanência na elite do futebol brasileiro, para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, e era uma vitória de um jogo atrasado. Esse jogo seria disputado no fim de outubro e foi disputado nesse fim de semana, no sabadão, lá na Arena Castelão. E aí, os jogadores do Cruzeiro ganharam folga ontem e hoje todo mundo trabalhando na Toca da Raposa. Por isso, até naquela expectativa de jogador que pode atuar, de jogador que pode ficar de fora, vamos acompanhar o que vai ser dito também pelo Departamento de Saúde do Cruzeiro em relação a essas questões. Mas, Cirilo, sem dúvida, é uma semana que começa com uma confiança importante para o Cruzeiro. Porque semana passada o Cruzeiro começou uma semana muito mal. Quando os jogadores saem daqui para Itu, eles vão muito nessa confiança que precisava ser retomada. E aconteceu ao longo dos dias, principalmente com esses trabalhos que envolveram a parte anímica e a parte tática, né? Ali a parte psicológica, a parte mental, a parte tática. Até trazia no Bastidores de sexta-feira, com o nosso João Vitor Xavier, um resumo de como tinha sido ali o trabalho, né? Foi buscar informação, a delegação chegou, a gente vai buscando fontes daqui e dali e passaram que tinha sido muito legal, muito positivo. E aí, Cirilo, o Lucas Oliveira permanece na equipe, ele ressaltou que o Neres, quando ganhou a chance, foi bem, né? Mas o Lucas Oliveira também conseguiu demonstrar boas partidas contra o Cuiabá, me recordo, de volante, e agora a grande chance como zagueiro, onde ele foi titular o ano passado, né? Na temporada do Cruzeiro, fazia defesa ao lado do Brock e ao lado do Zé Ivaldo. Aliás, Zé Ivaldo também no vídeo que o Cruzeiro passou, Tava né? lá também, Fortaleza, né? Tava também viajando com a delegação, ele, o Ramiro, para passar essa força, né? Então, ele fazia essa defesa do Cruzeiro de forma titular. Esse ano, no jogo contra o Internacional, perdeu a vaga ainda com a Era Pepa e nunca mais voltou. Ô Simões, joga o Oliveira ou volta o Neres? Ah, sem dúvida o Oliveira, né? Não dá nem pra comparar. Agora, que impressionante, né? O Zé Ivaldo não pode jogar. Não. O Ramiro tá machucado. E eles estavam lá em Fortaleza. Participaram dos treinos. O Pansieri entrevistou o Ramiro, inclusive, no podcast. Participaram dos treinos em Itu, ficaram... Não, mas não é isso que eu tô querendo saber. E o Wesley nem foi. O Wesley foi pra Itu. Ficou em Itu até sexta. Falando Fortaleza. Não, Fortaleza ele não foi. Teve algum problema, alguma coisa pessoal? A informação é que... Deficiência técnica. Foi um pedido, né? Uma conversa dele, querendo uma vaga no time, e que não foi muito bem entendido pela comissão técnica. O que chamou a atenção, e nós falamos isso na transmissão, né, Pansieri, no fim de semana, é porque todo o elenco do Cruzeiro que estava em Itu... até quem não podia jogar. Até quem não podia jogar. Tá inscrito, até quem o Justo não podia jogar e estava lá. Todo mundo foi a Fortaleza. O Pansieri informou isso no sábado. O Wesley, que foi tirado da lista de relacionados, e que havia até uma palavra oficial depois, né, Pansieri? O autor falou à TV depois, né? Sim, sim. De que não tinha nada, enfim, segue a vida. Que tinha sido uma escolha técnica. Mas... E que eu truquei aqui, né? Não, tudo bem, mas o Wesley não fez parte da delegação para Fortaleza, né? Não fez. E aí vamos ver se ele vai ser relacionado ou não para o duelo contra o Vasco. Se ele for relacionado para o duelo contra o Vasco, eu vou enxergar essa situação... Como uma coisa pontual. Como uma coisa pontual. Como acontece com outros atletas. Já aconteceram com outros atletas. Esse ano, alguns atletas saíram da lista de relacionados do Cruzeiro. Agora, se ele não for, aí tem. Aí já é outra coisa. Aí é outra coisa. E pra gente, é inevitável a gente ligar uma coisa à outra. Não sei se o Simões pensa como eu, Cirilo, Pance. O Cruzeiro
apresenta, né? Avisa que o Paulo Autuori vai ser o treinador. E o diretor do Cruzeiro fala sobre falta de comprometimento, né? Falta de postura da equipe. Aí no primeiro jogo que tem, até quem tá machucado viaja para mostrar comprometimento e tudo. E um jogador, que muitas vezes foi titular do Cruzeiro, fica e nem viaja. É inevitável ligar uma coisa à outra. E que é útil, né? Por exemplo. E que é útil. Tecnicamente, o Cruzeiro não pode abrir mão. Por mais que o Wesley tem hora que parece que tem 2 pés esquerdos, mas no elenco que o Cruzeiro tem... Ô, Léo, só para dar um exemplo, né? Eu tava ouvindo o Piquitito, o Pansieri, a turma toda, aí de repente olhando a televisão também, né? Aí ia ter substituição pouco antes de sair o gol do Cruzeiro. Quem que eu vi lá na beirada do campo pra entrar? Não, mas não entrou, não. Não, eu sei que não entrou. Mas tava lá pra entrar. Tava. Não entrou porque saiu o gol. É. Aí o Autuori resolveu botar o João Marcelo, né? Foi, que entrou reforçar bem, como terceiro Tirou o zagueiro. Bruno e botou o João Marcelo. E aí, mas quem tava lá na entrada pra beirar? Na entrada pra entrar? Paulo Vitor. Assim, igual não dá pra comparar Lucas Oliveira e Neres, eu acho que não dá pra comparar o Wesley e Paulo Vitor. O Wesley é mais jogador. Não dá. Então, é uma situação que precisa ser bem trabalhada pelo Cruzeiro, que teve uma vitória diante de um adversário. Eu vou falar aqui só o quarteto que entrou no Fortaleza no decorrer do jogo. Marinho, Pochettino, Thiago Galhardo e Guilherme. Todos jogariam no Cruzeiro. É um ataque, é um quarteto ofensivo mais poderoso que o do Cruzeiro. Não, todos jogariam. Eles estavam no banco de reserva do Fortaleza. Então, quando a gente fala que esse campeonato não dá pra fazer projeção nenhuma, não tem como fazer prognóstico, é jogo a jogo, isso. Nunca a gente viu tanto time inferior vencer o superior numa Série A de Campeonato Brasileiro. E nesse momento o Fortaleza é superior ao Cruzeiro, apesar de todo o momento que vivia, mostrou isso no primeiro tempo, quando poderia ter feito... O Cruzeiro foi bem ruim. Sim, foi bem ruim, bem ruim. E na segunda etapa o Cruzeiro conseguiu ajustar as coisas. Acho até que tem mérito do Matheus Pereira e do Arthur Gomes. Eles elevaram o nível do time do Cruzeiro e mostrou que fisicamente eles não estão prontos, porque eles entrando no decorrer do jogo, o rendimento foi muito diferente. Então, às vezes estava errado de começar com eles, principalmente o Matheus Pereira, que foi o cara que começou a botar o povo meio na cara do gol lá. Antes do gol já tinha dado um passe maravilhoso. O passe pro Ian foi do Matheus, né? O passe pro Ian foi do Matheus. Não, mas antes do gol acho que ele já tinha dado um pro Bruno Rodrigues, se não me engano, meio que organizando, quer dizer, ele não tá pronto fisicamente. Aí era um erro você colocar o cara no calor que tava Coritiba. Então aí começa a gente ver essa história, comprometimento, entrega. O cara para entregar, ele tem que ter condição para entregar também. Ô Simões, e para pegar o gancho, eu não me recordo o nome aqui, mas foi um ouvinte me mandou na minha rede social. Ô Léo, mas olha só, a diferença foi que dessa vez o VAR estava a favor e tal. E ele nem tá falando que o VAR beneficiou, não. É que ali o Bruno estava em condição e que no jogo contra o Coritiba não estava. Porque até quase o mesmo tempo, né, que sai o gol lá em Coritiba. Só que tem uma grande diferença para o Cruzeiro que jogou em Coritiba e o de Fortaleza. O adversário. O Coritiba é um time horroroso. O Fortaleza não. O Cruzeiro sofreu para ganhar de um time que é tecnicamente superior a ele. O Coritiba não era, não. Então, o comportamento contra o Fortaleza foi diferente. Mas jogou mal, sofreu pra caramba, sofreu. Porque do outro lado tem um time que é mais qualificado. O jogo contra o Coritiba, gente, é um ponto fora da curva completamente. Completamente. Então não dá pra comparar. É porque eu vi essa tentar traçar que a única diferença foi que uma bola entrou e a outra não. Não foi o mesmo Cruzeiro que jogou em Curitiba que jogou em Fortaleza. É importante dizer também que a primeira hora de jogo do Cruzeiro sábado foi ruim, né, gente? Foi ruim. O primeiro tempo principalmente do Cruzeiro foi bem ruim. Até uns 15 do segundo tempo foi bem ruim. Embora tenha perdido uma chance incrível, né, do William com o Papagaio e arrumaram a confusão ali naquela bola ali, que era só rolar, que era fazer o gol. Mas ou então chutar pro gol. O mais estranho é o seguinte, o Coritiba queria perder pro Cruzeiro e ganhou. O Fortaleza queria ganhar do Cruzeiro e perdeu. Esse é o resumo do Campeonato Brasileiro. Não fala que o Vasco quer ganhar do Cruzeiro, porque ele perde. Esse é o futebol. Mas deve querer. Esse é o futebol. Prossiga, Pansieri. Pois é, o Cirilo. Inclusive tem uma matéria nossa no site, né, minha com o Pio. Wesley questiona a reserva no Cruzeiro e é barrado por Paulo Autuori. Tá no itatiaiasport.com.br para você mais saber dessa situação que a gente já pontuou aqui também no radinho, no dial e nas plataformas digitais. Fica a dúvida em relação ao Lucas Silva. Eu conto no segundo tempo se
se vai ter ou não o volante celeste pro jogo contra o Vasco. Se tiver, eu acho um baita reforço, Cirilo. Agora, se não tiver, vamos ver o que é que vai pensar aí o Paulo Tuori com a comissão técnica. E nesse vídeo dos bastidores do Cruzeiro, né, deu para ver também, nesse vídeo, o quanto que o Fernando Seabra, que é o técnico do Sub-20, ele é aquele que também incendeia a galera. Ficou à beira do campo em vários momentos, né? Ficou em vários momentos, então era uma dobradinha. Paulo Tuori com seu jeito mais né, sóbrio e às vezes mais duro também. Menos com a arbitragem, né? Tava louco o Autuori. E depois o Seabra, essa dobradinha do Cruzeiro também com o Rovares até o fim do campeonato. Cirilo, falei em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo. Você pode apostar também. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Eu apostei na Betfair, fiquei te devendo churrasco, Cirilo, vou pagar. Ah, perfeito. Tô esperando. Muito bem, Emerson Pansieri. Olha só, e falando nisso, você já experimentou o filé mignon defumado da Del? Gente, é uma delícia, hein? Carne tão macia e suculenta que dá pra fazer sanduíche até com torrada. Você corta a carne com os dentes. Tem também a picanha defumada. Bom demais. As carnes da Del, além de práticas, que é ideal pro nosso dia a dia corrido, são macias e saborosas. Visite o site adelalimentos.com.br para saber os locais de venda. A Del está presente em toda Minas Gerais. Rádio Esportes, daqui a pouquinho temos notícias da seleção brasileira. Amanhã tem clássico Brasil e Argentina. Temos notícias do América. Segundo tempo de Atlético e Cruzeiro. Rádio Esportes em todas as plataformas pela Itatiaia. Vamos lá, vamos seguir aqui no intervalo interativo, aguardando a mensagem da galera, hein? Participe com a gente.